E aí, beleza? Estamos de volta ao hotel mais amado dos monstros. E hoje era um dia especial. É o grande casamento de Mavis e Johnny. E além dos tradicionais monstros, a família de Jonathan também foi convidada. O altar já estava preparado e assim que a noiva entrou, Drácula via sua pequena Mavis, pois sempre será um paizão coruja. Tanto que nem deixou rolar o tradicional beijo dos noivos. E depois das homenagens, rolou o bolo, que até tinha vida. Na sequência era a hora da valsa, onde Drácula puxou sua filha para dançar, perguntando se tudo estava como ela queria. Apenas sentiu falta do seu avô Vlad e não entendeu por que ele não foi. E Drácula disse que talvez o seu pai não era descolado como ele e não aceitasse Jonathan, um humano na família. Porém, ele não ligava de Jonathan não ser um monstro, fazendo uma homenagem ao casal na sequência, e todo mundo se emocionou. Ok, um ano depois de casados, Johnny e Mavis tinham algo a contar para o conde. Então Mavis e seu pai saíram para voar aquela noite, onde ficaram fazendo brincadeiras das nuvens, assim como faziam quando era criança, mas ela não aguentou brincar muito, estava cansada, revelando ao seu pai que estava grávida. Foi uma grande alegria para o conde, que seria avô, e Johnny, que seria papai. Porém, a discussão agora é se ele seria um morceguinho ou um humanozinho, porque Mavis estava cheia de vontades, mas para o conde ele seria sim um vampiro, tanto que ela teria que alimentar como um monstro, dando a Mavis sua comida preferida, sopa de almôndega, onde as almôndegas choravam. Ok, os dias foram contados e seria numa sexta-feira 13 que o garoto nasceria, onde na sala de parto apenas o pai e a mãe eram permitidos, mas mesmo assim Drácula se disfarçou de enfermeira, a Odete, ficando extremamente animado com o nascimento do seu neto. E quem se animou ali também foi um zumbi, com a enfermeira bonitona. Aí o bicho tonto. Mas o tempo passa rápido e Dennis já estava fazendo aniversário de 1 ano, soprando a velhinha. E depois, animado, abriria os presentes, onde do lado materno queria dar presente de monstros, como ouro amaldiçoado e uma guilhotina. Já o lado paterno acreditava que o garoto era apenas um humano, que teria que viver segundo um humano. E Mavis também acreditava nisso, tanto que tudo que era pontiagudo no hotel pediu para os zumbis protegerem com borracha, inclusive os narizes das bruxas, e coitado de quem precisasse usar privada. E quando fez 2 anos, Dennis disse suas primeiras palavras, imitando seu avô, que odiava esse lance de blá blá blá. Mas foram essas suas primeiras palavras. Já Johnny no hotel tinha uma função de co-assistente social, que é apenas um cargo para ele não poder ir embora. E morar com sua filha e seu neto no hotel. Só que Johnny estava querendo era dar uma revolucionada por ali, como apresentou a todo mundo as redes sociais e que também humanos eram aceitos no hotel. E esse era o motivo porque queria mudar algumas atrações, como por exemplo o mágico Delmo 3 Olhos, onde os humanos não estavam entendendo suas mágicas estranhas. Era esta a sua cardápio. Jesus Nazaré. E olha que Drácula até ganhou um celular, meio com dificuldade para entender como usar ainda. E naquela noite ele foi visitar o seu neto, já querendo que o pequeno Dennis se transformasse em um morceguinho. No entanto, o garoto só achava maneiro isso, mas ainda não conseguia. E olha que rolou de tudo, até passos de break por ali, mas segundo sua mãe, estava na hora de dormir, já que ele seguia a rotina e a agenda dos humanos. E Mavis não estava muito contente dele ficar brincando com monstros de verdade, apesar dele gostar de um monstro na TV, que foi a decepção do seu avô, pois o monstro que ele gostava se chamava Bolinho, um fantoche que adorava bolo e tinha um amigo que era um elefante. Só que depois do programa, era a hora do pequeno Dennis dormir, e Drácula também não gostou desse lance de brilha, brilha estrelinha. Ele gostava da outra versão, que era sofra, sofra até gritar. Essa era a versão que ele cantava para a pequena Mavis, e olha só, essa versão funcionou. E no dia seguinte era uma festa de aniversário das dezenas de mini lobisomens filhos de Wayne, e era aquela clássica festa de criança. E olha só, Winnie, a filha de Wayne, adorava o pequeno Dennis. Mavis percebeu que ultimamente era uma mãe super protetora, mas ali na festa resolveu brincar um pouco, passando pelo limbo e depois virando morcego para quebrar uma pinhada. O problema é que os mini lobisomens não podiam ingerir açúcar e assim na confusão acabaram derrubando o pequeno Dennis, que perdeu seu primeiro dente de leite. E com isso Drácula ficou todo animado, pois nasceria sua primeira presa de vampiro, mas para Mavis aquilo era apenas um dente normal e a escola que tinha por ali não dava pro pequeno Dennis ir. Ela estava tão maluca com esse lance que estava tomando uma decisão. Talvez iria para a Califórnia morar com os pais de Johnny, pois lá seria um lugar mais seguro para criar o seu filho, já que Drácula não aceitava que as pessoas poderiam nascer diferentes, levando o pequeno Dennis para a escola normal. E Drácula já achou que essa ideia maluca de se mudar foi de Johnny, que tentou explicar, mas ficou coberto de alpiste. Que loucura. Drácula deu piti nos seus aposentos e Frank queria saber o que estava rolando.
rolando. Então ele disse ao monstro de Frankenstein que as coisas humanas estavam estragando seu neto e era por isso que ele não tinha se transformado em um vampiro ainda. Então Frank deu a ideia de Mavis e Johnny saírem de férias e ele faria o mesmo com o pequeno Dennis. Então Drácula adorou a ideia. Levaria seu neto para os lugares onde ele assustava quando era mais novo e assim o pequeno Dennis se transformaria num monstro de verdade. O único problema é que ele fazia 5 anos na próxima semana e se ele não virasse um vampiro até lá, nunca se tornaria um monstro de verdade. Então Drácula chamou Johnny, que estava curtindo o lance com os pássaros, e já que Johnny adorava aquele hotel, ele bolou um plano de Johnny sair com Mavis de férias e ele ficaria cuidando do pequeno Dennis. A função de Johnny era fazer Mavis ficar feliz na Califórnia, mas não tão feliz demais que não quisesse voltar. E ele, como vovô coruja, cuidaria do seu neto. Só que assim que partiram, Drácula também saiu de férias, junto com Frank, Wayne, Murray, Griffin, o Homem Invisível e Bob também, que foi convidado. Mas como não tinha lugar dentro do carro fúnebre, ele iria numa lambretinha do lado de fora. Mas o lance dessa viagem era fazer o Dennis se transformar em monstro. Então nada de música de humanos, apenas ouviriam a história do Pé Grande. Já Mavis estava animada com a Califórnia e também um pouco preocupada com o Dennis, já que era a primeira vez que ela ficava sem ele. Mas ela não precisava se preocupar. Drácula estava cuidando dele, na verdade, a caminho da terrível Floresta Negra de Slobozia, que quando chegaram lá, o local tinha se transformado em um parque municipal e ciclovia, mas seria uma boa oportunidade para o tio Frank mostrar para Dennis como assustava as pessoas. Porém, Frankenstein era uma celebridade por ali, né? Será que eu posso tirar uma selfie com você? Sem problema, é nóis. E depois da selfie, viram quão fofo era o pequeno Dennis e Drácula decidiu ir para outro lugar. Lá seria a oportunidade de Dennis ver um lobisomem em ação. Ele mataria um cervo bem na frente deles, mas como não fazia isso há tanto tempo, estava meio enferrujado e iria dar uma rosnada para o cervo. No entanto, um frisbee passou por ele e o lobisomem ganhou a disputa de um cachorro, ficando com o frisbee. Drácula ficou tão irritado que queria tirar aquele frisbee dele, e nessa confusão aí acabaram perdendo o monstro de gelatina. Já Mavis estava muito animada com a Califórnia e quando entrou no mercadinho 24 horas, pirou por poder escolher entre vários tipos de batatinhas e também com os 48 sabores de raspadinhas e queria provar todas, já que o mercadinho era 24 horas. E para ela também as câmeras de segurança eram um programa de televisão 24 horas. Já Drácula queria que Murray mostrasse como era ser um monstro, já que era uma múmia capaz de conjurar besouros e moscas e amaldiçoar qualquer um, ele iria fazer a maior tempestade de areia que eles já viram. E em cima de uma pedra começou o ritual, só que a coluna foi sua maior inimiga. Porcaria. Outra coisa que Mavis amou na Califórnia foi o parquinho onde tinha um Ralph. A molecada se divertia e Johnny até tentou mostrar que sabia andar de bike por ali, mas acabou quebrando a bicicleta toda. Já Mavis era fera, mandava super bem nas manobras radicais e deu um show pra molecada, já achando um lugar incrível para criar o pequeno Dennis, já preocupando Johnny. E depois rolou uma chamada de vídeo onde Drácula teve que disfarçar. Colocaram um óculos escuro no garoto, dizendo que estavam no hotel se divertindo, e Mavis caiu nessa já achando que estava tudo bem com Dennis. Só que Drácula estava levando seu neto para um acampamento de férias de vampiro, a colônia Winnie Pacaca, e foi lá onde Drácula aprendeu a pegar ratos e se transformar em vários animais. No entanto, o acampamento estava bem diferente de como ele se lembrava, e o diretor do acampamento estava disposto a ajudá-lo, mesmo o garoto não tendo presas, mas segundo Drácula, ele era um presinha presa, e esse era o motivo porque estavam ali, para mostrar a ele como, por exemplo, pegar ratos. Só que a molecada por ali não precisava mais caçar ratos. Os ratos eram dados para aumentar a confiança. E o antigo treinamento do Drácula de aprender a voar era proibido agora. Se a molecada quisesse voar, era num colchão inflável com supervisão de um adulto. Já Mavis e Johnny chegaram à casa dos pais dele e eles estavam esperando até que animado. O problema é que prepararam o quarto como igualzinho na Transilvânia e não era bem isso que Mavis queria. E ainda a linda mãe de Johnny tinha convidado alguns casais de monstros com humanos só para eles irem se acostumando com a vizinhança e se mudarem pra lá, só que acabou confundindo um barbudo com um lobisomem. Já Drácula estava bem impaciente com esse lance de colônia politicamente correta, não aguentando aquela música melosa. Então, mesmo sendo proibido, ele ia subir no local onde ele aprendeu quando era criança, uma torre caindo
caindo aos pedaços, e lá Dennis finalmente poderia voar. Jogando o moleque lá de cima, o problema é que o moleque não estava voando e já quase alcançando o chão. Mas Drácula rapidamente se transformou em um morcego e salvou seu neto, dizendo que sempre iria o proteger. Mas segundo o diretor da colônia, aquilo era contra as regras e iria fazer uma denúncia contra Drácula e avisar a mãe do garoto. Enquanto isso, os outros monstros acabaram derrubando aquela torre de madeira, consequentemente caindo em uma fogueira, e Frank pegou fogo, destruindo todo o acabamento dos pequenos vampiros, e com isso Dennis já estava acreditando que eram maus. Só que Drácula disse que não foi culpa deles, e sim daquela torre caindo aos pedaços, e eles voltariam de carro fúnebre para casa. Uma pena que ele também foi destruído. Já Mavis estava se sentindo estranha na casa dos seus sogros, meio que excluída desse mundo dos humanos, mas Johnny disse a ela que ela era incrível, cheia de energia, e se Dennis puxasse a ela, ele seria o pai mais sortudo da vida. Então ela percebeu que com seu marido e seu filho, ela poderia ser feliz em qualquer lugar do mundo, até mesmo no hotel, deixando Johnny bastante contente. Só que com isso ele recebeu um vídeo de um garoto caindo de uma altura inacreditável e sendo salvo, e Mavis percebeu que era o seu pequeno Dennis, já ligando para o seu pai para saber o que ele estava fazendo. Ele tentou dar uma disfarçada, dizendo que era um churrasco com algumas bruxas, mas não rolou. Ela estava voltando para a Transilvânia, e o desespero de Drácula foi porque não tinha o carro para voltar, mas por sorte Grube apareceu. Então pegaria carona na sua pequena lambretinha e voltariam assim para o hotel. Mavis estava furiosa, querendo voltar aquela noite mesmo para a Transilvânia, mas não tinha voo direto para lá. Então o que ela fez foi ir voando com o morcego mesmo e carregando Johnny. Enquanto isso, Drácula e os outros voltavam de motinha para o hotel. E eu não sei o que é mais estranho, esse monte de monstro em uma lambreta ou um monstro de geleia fazendo xixi. Impressionante. Porém, Mavis estava furiosa a caminho. A motoquinha estava pifando. O lance foi transformar Gloob em um balão e saíram voando em direção ao hotel, que apesar da loucura e até Murray quase cair, essa era uma forma de Dennis voar com seu vovô Drácula. Estava se divertindo. E até que chegaram no hotel a tempo, mas Mavis já estava por lá, descobrindo que seu pai fez seu filho correr perigo, e estava tudo na internet. Mas esse não era o lance, e sim ele aceitar os humanos em seu hotel, mas não em seu coração, forçando o garoto a se transformar em uma coisa que ele não era. E com isso, depois da festa de aniversário de Dennis, eles iriam se mudar para a Califórnia. O pequeno Dennis já estava achando que iria se mudar porque ainda não tinha se transformado em um monstro, mas ela tentou explicar que era apenas uma coisa de adulto. E para sua festa, os seus avós, tios e primos viriam da Califórnia e já tinham chegado para o jantar aquela noite. E olha que a família de Johnny até que era grande, já a família do Drácula era apenas ela e sua filha. No entanto, tinham seu avô, o vovô Vlad, e Mavis convidou seu avô para conhecer o seu filho, só que o velhote vivia em uma caverna raiz, cheia de vampiros e uma parceira chamada Bella, a morcego mais esquisita que eu já vi, que odiava humanos com todas as forças, e Drácula sabia disso. Então, como Vlad iria na festa, seria uma festa de máscaras e a fantasia para os humanos, explicando para Johnny que se seu pai descobrisse, sugaria o sangue de todos os humanos e até comeria sua mochila. Então, na festa, a família de Johnny eram zumbis, já que a mãe sem noção dele estava adorando tudo aquilo, e Dennis curtia ser o Batman, e também a sua melhor amiga Winnie, que até o protegia dos seus primos chatos. E foi nessa que Vlad chegou no hotel com Bella, que estava louca para devorar humanos, sentindo o cheiro deles. O lance, como ela estava afobada, Vlad iria entrar sem ela. Enquanto isso, Drácula estava preocupado, forçando Johnny a ser o conde vampirão. Só que bem na hora que o animador do bolinho chegou, Vlad também, fazendo a sua entrada dramática. Muito bem, onde está o meu vampineto? Sei lá. Porém, o velhote só estava ali para ver o seu bisneto, pedindo para Frank não deixar ele muito perto dos humanos, só que ele não estava muito interessado em monstros, e sim apenas no seu bisneto, achando bem ridículo o cabelo de Johnny, já que vampiros não usam coisas assim, e conheceu Dennis percebendo que ele era um presinha presa, assim como Drácula foi, e o seu plano era enfeitiçar alguma coisa que ele gostasse e dar um susto no garoto, e assim as presas sairiam de uma vez por todas. E Drácula disse que ele poderia fazer isso com um cara fantasiado de bolinho, mesmo isso podendo magoar o garoto. Drácula precisava que desse certo, pois era seu pai, né? E bem na hora que o camarada começou a apresentação, o vovô Vlad o enfeitiçou, transformou o personagem fofo em um monstro terrível, cuspidor de bolo, deixando o pequeno Dennis morrendo de medo. E nessa, Drácula o impediu, liberando o coitado do rapaz, e com isso começou uma discussão entre Mavis e Drácula, de novo pelo garoto não ser um monstro, magoando o pequeno Dennis, e com isso, vendo tudo pela janela, estava
odiava Bella, a morcego que odiava humanos, só que Dennis fugiu para a mata. Winnie, sua melhor amiga, foi com ele para a casa da árvore. Nesse momento, Vlad descobriu que Johnny era um humano e que o Drácula permitiu que humanos, além de entrarem em seu hotel, fizessem parte da sua família. Só que Drácula deu a ele uma lição de moral, dizendo ao seu pai que se ele não pudesse dar o amor que Dennis merece por ser um humano, quem era tolo era ele, fazendo o velho entender um pouco. Mas o problema é que Dennis sumiu e na casa da árvore estava com Winnie, que não ligava dele não ser um monstro e adorava ele do jeito que ele era. O problema é que Bella descobriu tudo, foi atrás do garoto e da lobisomem, pegando os dois. E com isso, iria sequestrar e acabar com todos os humanos, porque monstros não podem conviver com humanos, ainda dizendo que ele era um fracote. Nesse momento, Winnie mordeu Bella e ele a jogou. E quando Dennis viu tudo isso, se rebelou, ficou furioso e finalmente suas presas nasceram. Ele atacou Bella para proteger Winnie e a porrada comeu solta. Mesmo Bella chamando sua turma, Dennis deu nela, foi uma bela surra. E quando a turma de morcegos do mal chegaram, todo mundo entrou num cacete bonito. Sua mãe e seu avô também entraram na briga e todos os monstros por ali também, tudo para proteger os humanos. E olha que Dennis até salvou seus primos chatos também, e com essa surra bem dada, todos os morcegos foram embora, para a alegria dos monstros e dos humanos. Mas Bella ainda queria atacar Johnny, só que Vlad o protegeu, dizendo para ela nunca mais chegar perto dele nem de sua família, transformando ela em minúscula para as dezenas de lobisomens lamberem. O vovô Vlad entendeu que os humanos eram legais e também não ligava muito para esse lance de presas, já que as suas tinham saído há anos. Guarda isso antes que alguém passe mal. Terminando o filme com a grande festa de aniversário de Dennis, no melhor estilo Hotel Transilvânia. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis.